Shalom, pessoal, muita paz. Já vimos que os judeus, expatriados e espalhados como foram por 20 séculos, conseguiram manter sua identidade nacional, aparecendo surpreendentemente no foco das nações. Isso não foi por acaso. Eles têm uma parte a cumprir e buscam ainda recuperar o seu espaço de líder espiritual da terra, conforme a promessa divina. David Ben-Gurion, patriarca da independência israelense, e seu primeiro-ministro em 48, disse numa entrevista à revista Veja em 1973: "Precisamos de mais cérebros e braços para edificar uma nova civilização." Foi interrogado pelo repórter: "Que civilização?" Ao que respondeu: "Aquela da definição de Isaías há 2.800 anos, que nunca foi tão atual. Eu vos transformarei numa bênção para os povos e numa luz para as nações." Este ponto é muito interessante. Os judeus religiosos estão conectados com o Altíssimo e com as suas profecias, que certamente se cumprirão. Mas eles têm um problema ainda não resolvido com relação ao Messias. Até hoje não entendem que o Yeshua é o Filho de Deus, o Hamashia enviado para morrer no lugar dos pecadores arrependidos. E por tropeçar até hoje na pedra de esquina, que faz a ligação entre os dois testamentos, rejeitam as orientações do Novo, errando em buscar resolver os problemas que são de Deus. Acontece que, segundo o que João ouviu em Apocalipse 7, verso 4, pouquíssimos serão os escolhidos para o cumprimento desta sagrada missão. Disse ele: "Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel." Essa população de cristãos em Israel já alcança 130.000 atualmente e representa apenas 2% dos 6,5 milhões de judeus que habitam hoje em Israel. Portanto, se faltam cérebros e braços, é para os cristãos e não para os 98% restantes. Segundo um profeta do Antigo Testamento, os escolhidos para iluminar as nações, no final dos tempos, representam apenas uma sobra em Israel. Diz ele: "Os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldades, não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém." Sofonias 3, versículo 13, nova tradução na linguagem de hoje. Este grupo especial de judeus cristãos permanecerá vivo após as próximas batalhas. Poderão cair 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas eles não serão atingidos, diz o Salmo 91, versículo 7. Este grupo se recusa a usar armas de fogo e serão defendidos inicialmente pelo exército israelense, que será dizimado em defendê-los, e a seguir, quando forem atacados pelo maior exército de todos os tempos, citado na sexta trombeta, 200 milhões de combatentes que virão a partir do norte distante serão defendidos por Yeshua, que pessoalmente manchará suas vestes com o sangue dos invasores, sem perder um único seguidor. Tais eventos falarão tão alto do amor de Jeová por aqueles que nele confiam, a ponto de impactar a um só tempo os povos dos 4 cantos da terra, quando Jerusalém passará a ser virtualmente a capital espiritual deste mundo. Bem, revisada essa parte, precisamos concentrar nossa atenção nos outros 2 protagonistas políticos que se engajarão neste processo, marcando presença ativa até a transição para o 7º milênio, a segunda vinda de Yeshua, ao qual, segundo a cronologia bíblica, está muito próxima de acontecer.
Os estadistas, no entanto, os estudiosos da geopolítica globalista e a grande maioria dos judeus não sabem que essa transição no curto prazo não se dará com base nos méritos de articulações políticas, nem por meio das instituições religiosas, mas de acordo com os desígnios do Altíssimo, pré-anunciados na sua palavra. E deste ponto de vista, a união da política com a religião nos Estados Unidos da América, reconstituindo no Ocidente o quadro político-religioso da Idade Média, faz parte sim da realidade futura a curto prazo, a qual passaremos a analisar. Nos últimos 2 séculos, tem se mantido uma luta constante entre o catolicismo, o comunismo e o capitalismo, cada qual visando impor o seu domínio no planeta Terra, mas em vão. Talvez por isso, mais recentemente, temos assistido a notável virada em relação à união do catolicismo com o capitalismo norte-americano. Esta aproximação da Casa Branca com o Vaticano dá cumprimento a outra profecia surpreendente, uma vez que a íntima ligação entre esses 2 governos era considerada completamente impossível há bem poucas décadas. O mundo foi surpreendido com a instalação inesperada da Embaixada Americana no Vaticano, no primeiro mandato do presidente Reagan em 1984. Abriram-se então as portas para uma ação conjunta, bem-sucedida, entre esses 2 antigos inimigos mortais, contra um inimigo comum, o comunismo ateu. Como resultado prático desta aliança, caiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o carro-chefe do comunismo. Cresceu a influência dos Estados Unidos na Europa Oriental e no Oriente Médio, e avançou o catolicismo na América do Norte, estreitando o profundo abismo que havia entre protestantes e católicos naquele país. Os detalhes desta profecia, revelados em Apocalipse 13, versos 11 e 12, assegurando com enorme antecedência o cumprimento de fatos que estão acontecendo atualmente, são impressionantes. Confiramos. Vi ainda outra besta, outra potência mundial, os Estados Unidos da América, emergir da terra americana, fracamente povoada, em contraste com a primeira besta que saiu do mar, significando a Europa densamente povoada. Possuía 2 chifres, de liberdade civil e religiosa, parecendo carneiro, pensando como cristãos autênticos, mas falava como dragão. Tendência muito forte para unir a religião com o Estado, a fim de perseguir uma minoria que já se encontra em curso. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, embaixada americana no Vaticano, desenvolvendo uma relação muito estreita entre esses 2 poderes. Obriga com que a terra americana e os seus habitantes adorem a primeira besta, o papado, cuja ferida mortal fora curada. Há cerca de 1 mês, o presidente Trump e sua esposa foram filmados diante de uma estátua de João Paulo II, prestando-lhe reverência. Assim, a atual união do Império Capitalista com o papado representa um dos mais extraordinários sinais relacionados com o término do 6º milênio e sua transição para o 7º, que será passado no céu. Atualmente, festeja-se de forma escancarada a sólida união entre esses 2 outrora inimigos mortais. Mais notório ainda é ver como tanto um como o outro vem se articulando com o Espiritismo para estabelecer em conjunto uma nova ordem mundial no âmbito das Nações Unidas. Precisamos, portanto, entender como é que o Espiritismo vem unindo e controlando a nova ordem mundial. Este será o tema do nosso próximo vídeo. Se você está de acordo com a nossa exposição, dê seu like, o joinha. Se ficou com dúvidas, solicite explicações nos comentários.
e vamos crescendo juntos no conhecimento das profecias. Muito obrigado pelo seu apoio, fique com a nossa mensagem musical e até o próximo vídeo, se Deus quiser.